Então, primeiro é importante a gente esclarecer que uma praga urbana, ela vai entrar para o nosso imóvel, para a nossa casa, por algum acesso, de alguma forma, porque ela não nasceu lá. Então, no controle de pragas, a gente sempre analisa o que a gente chama dos 4 As. É o acesso, o alimento, que ela vai sobreviver ali, o abrigo, onde ela vai se esconder, né? E a água que ela vai se hidratar. Então, todo esse material que eu trouxe aqui, ele vai ajudar a gente, quando a gente identifica esse acesso. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu posso inibir a praga de estar na minha casa? Ou então de atraí-la até ali. Então, eu trouxe aqui para a gente ver, por exemplo, uma lixeira. Uma lixeira é um equipamento comum, que todos nós já conhecemos, mas existe uma importância muito grande, que é a tampa. Uma lixeira tampada, ela evita a atração de moscas, de baratas, de roedores. Então, assim, formigas. Então, assim, sempre ter uma lixeira em casa, mas com tampa e mantê-la fechada, para evitar a atração dos bichos, das pragas urbanas. Isso é importante. Outra situação que a gente leva em consideração é, uma vez que ela entrou, ela vai esconder. Então, os acessos e os abrigos são importantes a gente eliminar dentro de casa para a gente não conviver com essas pragas. Então, o silicone, que é um material industrializado, que a gente encontra no depósito, de fácil acesso. Pode mostrar ali, por favor, para a câmera 1. Aqui é os... Desculpa, aqui, plano. Pode de novo. O silicone, por exemplo, aqui a gente tem a carga, né, que é o próprio material, e a gente tem um aplicador. O silicone é um equipamento e um material muito útil para a gente vedar fresta e fenda que a gente tem na alvenaria. Sempre com o desgaste, o uso do imóvel, aí quebra uma lasquinha do azulejo, debaixo da pia, e ali esconde barata, ali esconde formigas. Então, toda vez que a gente vê que está quebrado, e se a gente começar a consertar aos pouquinhos, você não vai precisar de fazer uma obra grandiosa depois. Então, o silicone é muito bem-vindo para a gente eliminar as frestas e fendas, que é onde algumas pragas escondem, e aí você evita conviver com elas ali. Agora, nem toda praga é para o mal. Tem alguns insetos aí que não podem ser eliminados, que são do bem. E seguimos conversando sobre como evitar e controlar as pragas urbanas com o professor de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Ricardo Solar, com o infectologista e professor da Faculdade Santa Casa BH, Alexandre Moura, e com a bióloga Daniela Santos. Daniela, voltando aqui à nossa atuação dentro de casa, né? Como que a gente pode fazer a nossa parte para combater e evitar essas pragas? Muita gente usa veneno, põe veneno nos cantinhos da casa. Quais são os riscos da gente tomar essa atitude aí por conta própria? Pois é. Então, primeiro, não existe um conhecimento de qual malefício esse veneno vai trazer para a saúde das pessoas. Então, você pode ter uma pessoa que tem uma asma, você pode ter criança que está engatinhando, você pode ter pessoas, então, alérgicas, idosos, que é o que a gente chama de um grupo de risco. Então, uma vez quando você coloca o produto sem conhecer o comportamento do bicho, e a melhor técnica de aplicação, e você não tem, assim, EPIs, que são equipamentos de segurança para você aplicar, você corre um risco muito grande de se intoxicar. Além do risco da praga, você está trazendo o risco do veneno para a sua saúde, né? Exatamente. Então, assim, não é recomendável. Então, quando você vê uma barata, um inseto que seja, às vezes você tem aquele spray em casa e vai aplicar, pode ser que aquele ali morra. Mas não significa que você resolveu o problema de alguma infestação que está na sua casa. Aqueles inseticidas também que a gente compra em farmácia, sim, né? Sim. E bate também não é então, legal. Dependendo do caso, não é interessante. Primeiro, eu falaria assim, eu não aplicaria por causa do risco à saúde. E segundo, se eu não tiver alternativa, você aplica, você mata o que está ali, mas se não resolver, você tem que recorrer a serviços profissionais. Detetizadores, enfim, né? E quando for procurar por uma detetizadora, olhar a legalização, ou toda a documentação que tem, se tem responsável técnico. Por exemplo, eu sou bióloga, eu trabalho como responsabilidade técnica, então a gente tem que selecionar os produtos, fazer um plano de ação e cuidar da saúde do ambiente. Então, não é simplesmente fazer a detetização indiscriminadamente, não. Então, o que você trouxe aí que é seguro? Pois é, então, na linha lá dos 4 As, vamos trabalhando ainda com acesso. Como que eu posso prevenir um bicho de entrar dentro da minha casa? Então, eu trouxe aqui um rodinho de vedação, aliás, esse aqui é até bem grandinho, né, para uma porta de entrada.
Então, existem outros tamanhos, conforme o tamanho da porta, se você adquirir também no depósito, tá? De construção. Você instala na parte inferior da porta, na parte de fora, porque essa borracha aqui vai impedir que barata, escorpião, formigas entrem dentro da sua casa. Geralmente, a gente está sempre ligado à demanda externa, os bichos que estão lá fora para dentro de casa. Então, quando você vem com estratégias de barreiras, que a gente chama de barreira física, você impede a entrada desses bichos. Um outro tipo de obstáculo que a gente pode ter, que as tampas dos ralos, elas podem ter essa escotilha aqui que a gente chama de abre e fecha. Mostra ali, por favor, para a câmera 1. Aqui, ó. Todo mundo conhece esse ralo, né, gente? Esse ralo aqui, ele tem... Então, assim, quando você não estiver usando para escoar água, deixa ele fechadinho, porque aí as pragas que estiverem na rede hidráulica, na rede de esgoto, elas não vão entrar para dentro da sua casa. Aí você precisa de usar, você vai abrir a escotilha e vai deixar a água escoar. Tá? Isso é bastante útil para prevenção. Tá certo. Tem as telas que a gente pode pôr também na nossa janela contra os mosquitos, que você tem aí um pedacinho para mostrar para a gente, né, Daniel? Tem um exemplo, porque é muito importante, como foi falado, a gente eliminar o criadouro do mosquito. Então, lá no quintal, quando água parada, porque ele vai proliferar. Uma vez que ele virou adulto, ele vai querer entrar para dentro da nossa casa, vai usar a janela, vai usar a porta. Então, a gente indica lugares assim que está bem próximo, principalmente a natureza, muitas árvores, porque o pernilongo, ele se alimenta da seiva das plantas. Onde tem lagoa ou praia, né? Tem muita água. E a fêmea, ela precisa de picar a gente para poder, no sangue, pegar uma proteína para ela continuar o ciclo dela, de postura do ovo, maturação do ovo. Então, aqui eu trouxe uma tela para mostrar para vocês, é uma tela milimetrada com a malha bem fininha, que ela pode ser adaptada às janelas, aí você pode já comprar tanto a tela pronta nos depósitos de construção nas casas especializadas ou mandar fazer conforme o tamanho. Tá certo!